Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje vamos ensinar como determinar os zeros da função, assim como ordenada na origem. Numa primeira fase, vamos começar com a função f de x igual a a elevado a x. É dizer que para todas as funções desse tipo, ao calcular o valor de zero da função, em nenhum momento você vai achar o valor do x que vai anular a função. Ou seja, f de x sendo y igual a elevado a x. Vamos lá num exemplo concreto. Vamos supor que y é igual a 2 elevado a x. Queremos zero da função. Neste caso, zero da função é o valor do x que anula a própria função. Por exemplo, 2 elevado a x, se é que anula a função, é que y tem que ser igual a zero. Agora, pensa comigo, qual é o valor do x que ao colocar aqui como expoente para 2 seja igual a zero? Não vai encontrar. Por exemplo, como uma experiência, vamos lá, 2 elevado, vamos lá supor que x é igual a 1. Em nenhum momento vai ser igual a zero. Vamos lá supor que o x é zero. Em nenhum momento vai dar zero. Então, para esse tipo de função, não tem zero da função. Não tem zero da função. Agora, vamos para uma outra segunda fase. Neste caso, uma função f de x igual a a elevado a x mais b. Vamos lá ver se nesta função pode existir. Recordar que f de x é y, a elevado a x mais b. Ou até podemos considerar mais ou menos b. Há casos que vamos ter menos, assim como mais. No exemplo concreto, temos aqui y igual a 3 elevado a x menos 1. Queremos zero da função. Significa que temos que igualar o y por zero. Fica 3 elevado a x menos 1 igual a zero. O y é zero. Então, 3 elevado a x vai ser igual a menos 1, passa para outro membro, fica positivo. Então, 3 elevado a x é igual, sabemos que o 1 pode tomar qualquer base. Vimos que, pelas regras de potências, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, neste caso, como queremos base 3, podemos dizer que 3 elevado a zero é 1. Não está errado na matemática. Então, neste caso, já temos bases iguais, x é igual a zero. Então, para esta função, existe zero da função, que é x igual a zero. Ou seja, para x igual a zero, podemos fazer como prova. Temos y igual a 3 elevado a x menos 1. Já temos x igual a zero, não é isso? Queremos provar que essa função vai ser nula. Então, y vai ser 3, o x é 0, menos 1. Y, 3 elevado a 0 dá 1, 1 menos 1 vai dar 0. Já provamos que essa função tem zero da função. Por quê? Quando x for 0, a função é nula. Quer dizer que esta função tem zero da função. Agora vamos para a próxima aula. Vamos falar exatamente de ordenada na origem. O que é isso de ordenada na origem? Ordenada na origem é o mesmo dizer que qual é o valor do y. Qual é o valor do y? Ou em que parte a função passa a tocar no eixo dos y. Então isso é muito notável em qualquer função saber qual é a ordenada na origem. Como sempre estamos a falar de função exponencial, vou dar a continuidade aqui. Dizer que para os dois casos, como a primeira função, né, f de x igual a 2 elevado a x, ou podemos considerar a mesmo, a elevado a x, podemos notar que é possível sim, em todos os casos, achar ordenada na origem. Ou seja, ordenada na origem é
encontrado quando x for nulo. Quando x for nulo, qual é o valor do y? Assim como nos zeros da função, quando y for nulo, achamos o valor do y. Neste caso, recordar que o f de x e y é igual a a elevado a x. Queremos ordenada na origem. Então, neste caso, vou partir do exemplo concreto. Temos y igual a 3 elevado a x. Qual é a ordenada na origem? Sendo assim, vou igualar x por 0. Assim como fizemos para o caso do y para encontrar o x. Então, vai ser y igual a 3, o x é 0. Então, sendo x igual a 0, 3 elevado a 0 é igual a 1. Então, a ordenada na origem é 1 para esta função. Vamos para outra função. F de x igual a elevado a x mais ou menos b, por exemplo. Sendo y a elevado a x mais ou menos b. Exemplo, temos aqui y igual a 3 elevado a x mais 1. Queremos ordenada na origem. Sabemos que temos que igualar x por 0. Então, y vai ser 3 elevado a 0 mais 1. Então, y vai ser 3 elevado a 0. Dá quanto? Dá 1. 1 mais 1. Então, y vai ser igual a 2. Quer dizer que a ordenada na origem desta função é 2. Podemos ver mais um outro exemplo. Temos a função y, 1 sobre 2 elevado a x menos 1 sobre 2. Ordenada na origem, x tem que ser igual a 0. Então fica y igual a 1 sobre 2 elevado a 0 menos 1 sobre 2. Então teremos y igual a 1 sobre 2 elevado a 0 vai dar 1 menos 1 sobre 2. Calculando MMC disto aqui, teremos 2 menos 1 sobre 2. 2 menos 1 dá 1 sobre 2.